falasse um pouco sobre a termografia e quais são as possibilidades que esse exame oferece para mulheres que têm dor crônica ou para homens, para pessoas que estão há muitos anos passando de um médico para outro, de uma especialidade para outra, sentindo dor, muitas vezes na família, ninguém acreditando que ele tem toda aquela dor e a dimensão, porque não aparece em exame estrutural. Então, por exemplo, são pacientes que muitas vezes já fizeram raio-x, fizeram tomografia, fizeram ressonância, todo mundo está normal, mas a pessoa vai embora para casa, ela dorme e acorda e ela tem uma dor cutucando, incomodando, né? E que a termografia vem com a possibilidade para dar nome e dar uma direção de tratamento para essa dor. É exatamente isso. A termografia de infravermelho, ele é um exame funcional, ou seja, é um exame que vê o metabolismo do nosso corpo, áreas de maior ou menor metabolismo. Então, o que é que acontece? Muitas vezes os pacientes com dor crônica, como você disse, não têm uma lesão estrutural de um ligamento, de um tendão, e sim uma alteração na função metabólica do organismo, né? E a gente vê que o exame de termografia, como é um exame que capta o calor do corpo, o calor que é emitido pelo corpo, e transforma para mim numa imagem e temperatura, né, através de software de computador, a gente consegue mapear exatamente onde tem áreas inflamadas, que são áreas de maior metabolismo, e áreas isquêmicas de menor metabolismo. Então a gente pode dizer que esse é um exame funcional que veio para visualizar a dor, né? Então a gente consegue mapear todos os processos dolorosos. Por exemplo, uma fibromialgia que o paciente tem associado uma tendinite, como uma tendinite do supraespinhal, do infraespinhal, uma fibromialgia, porque a fibromialgia ela é uma síndrome. Então ela tem a dor crônica, mas associada a outros sintomas, Por exemplo, como fadiga crônica, né, como insônia, distúrbios do sono, associado muitas vezes à depressão, quadro de depressão. Então, lembrar que a dor crônica, hoje em dia, pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, que é a SBED, ela já é tida como não mais um sintoma em si, uma doença. Doença por quê? Porque envolve várias repercussões, tanto físicas como psíquicas, como até sociais. Então, o paciente com fibromialgia, como você mesmo bem falou no início, o paciente é tido muitas vezes como doido, vai para o psiquiatra. Por quê? Porque ninguém encontra a dor nesses exames anatômicos. Então, a termografia veio o próprio paciente ser acreditado de que tem aquela dor. E não só isso, como tem doenças associadas, a gente pode tratar essas doenças associadas, como uma tendinite, como eu falei, como uma disfunção miofascial, uma dor no músculo, né, um comprometimento outro de um nervo ciático, por exemplo, e aí esse paciente vai melhorar muito da dor e ele pode voltar a ter uma vida normal. O paciente com dor crônica, quando é identificado a raiz do problema, que é isso que a termografia vem, porque ela capta o calor que é emitido pelos nossos corpos, então a gente identifica exatamente a origem da dor e onde tem aquela manifestação, tá? Então a gente consegue ajudar muito, inclusive na aderência do paciente, quando ele mesmo visualiza a dor. Então o exame de termografia veio para nos ajudar realmente nos casos de dor crônica. Então, para estudo da dor, a termografia é um exame coadjuvante ou adjuvante aos exames anatômicos. A gente sabe hoje em dia que 80% dos pacientes com dor crônica não tem exames laboratoriais ou exames anatômicos normais, ou que não explicam a dor. Então a termografia ela vai explicar exatamente onde vem a origem da dor e onde tem a manifestação, as repercussões dessa dor. O que é que o paciente tem? Ele tem uma dor crônica. A fibromialgia, o diagnóstico da fibromialgia é sempre feito, é um diagnóstico clínico, é sempre feito pelo clínico ou reumatologista, tá? Que tem os critérios pela Associação de Reumatologia que identifica quais os critérios que o paciente é diagnosticado fibromialgia. Mas com a termografia a gente veio avaliando muitos pacientes fibromialgicos, quais as alterações compatíveis termográficas do paciente fibromialgico. como se fosse um padrão. Exatamente, visual. a gente tem 3 alterações que nos falam a favor de que o paciente é fibromialgico, termograficamente falando. Então, a primeira, o paciente ele tem uma intolerância ao frio muito grande. Então, ambientes frios causam muito desconforto ao paciente fibromialgico. O que é que acontece? Ele logo contrai as extremidades na tentativa de produzir calor para melhorar a parte central dele, porque isso é que é a homeostase da gente.
a gente tenta manter nossa temperatura central constante. Porque o coração, o cérebro, eles não podem sofrer. Mas as extremidades você pode contrair, diminuir o fluxo sanguíneo para aquela região para poder esquentar a temperatura central. Então o que é que acontece? Exatamente, ele fica com as mãos frias, os pés frios, as extremidades, esse é um sinal que a gente chama fenômeno de Renault, quando tem essa contração das extremidades, fica uma região quente nessa região anterior, porque o paciente fibromialgico ele tem um distúrbio neurovegetativo, ou seja, ele tem uma disfunção do sistema nervoso autônomo, simpático, tá? Então ele faz esse manto, esse sinal do manto, que é esse sinal quente nessa região torácica e às vezes também até do dorso, da região posterior, exatamente na tentativa de aquecer os seus órgãos internamente. E as extremidades ficam As extremidades ficam, né? praticamente tem uma ocultação termográfica. Exatamente. E o outro sinal seria, que a gente poderia ver mais de perto, é um sinal de congestão periocular, que é esse sinal, né, de vermelhidão aqui, realmente que tem um edema, né, na pálpebra, ao redor da pálpebra, que significa que tem um sono não reparador. Então, como eu disse, a fibromialgia é uma síndrome, então tem vários sintomas associados, como a fadiga, distúrbio do sono. Então isso tudo a gente vê, realmente intolerância ao frio, sinais de depressão, então tudo isso é junto e mantendo um ciclo vicioso da dor crônica. Que é a dor crônica, depressão, falta de dormir, depressão, mais dor crônica e vai fazendo um ciclo. E é por isso que os tratamentos, quando tem essa perspectiva, tentam criar um círculo virtuoso, né? Também por todos os caminhos. Exatamente. Melhorar a qualidade do sono, melhorar a alimentação, atividade física frequente, não se expor ao frio sem proteção. Né? Exatamente. Olha, no mesmo paciente você pode ver sinais, talvez até de endometriose mesmo, sinais de disfunção intestinal, porque muitos dos pacientes fibromialgicos também têm a síndrome do colo irritável, então a gente consegue mapear tudo isso com o exame de termografia, porque o exame anatômico, ele é um exame, é feito sempre por partes, enquanto que a termografia, ela é feita de corpo total. Eu só gostaria de mostrar exatamente essa imagem aqui, que exemplifica o que a gente está falando. Ó, esse paciente exatamente tem, a gente consegue visualizar uma tendinite de ombro, ou uma tendinite do supraespinhal, por exemplo, uma bursite trocantérica, a gente consegue ver uma compressão nervosa nessa região, que está fazendo essa região, né, da dor ficar mais fria, e juntamente com a perna, com o membro inferior, que é exatamente a dor irradiada, que vem da coluna, tá? E ainda na outra perna a gente está vendo insuficiência vascular. Então todos esses processos que levam à dor alteram a imagem termográfica. E a assimetria também é uma referência, né? Porque a gente vê uma perna dá um resultado bem diferente da outra. Então, dependendo dessa irradiação, ela está afetando um dos lados do corpo, você pode ter outras sequelas que estão se desenvolvendo, se complicando de um outro lado. Exatamente. Por ser um exame funcional, a gente tem sempre que associar a história clínica do paciente. Onde está a queixa do paciente? Diante disso, a gente vai realmente identificar áreas em que há essa assimetria térmica. Essa assimetria térmica por quê? Porque nosso corpo, ele tem uma homeostase, tem um equilíbrio. E a gente geralmente tem uma diferença no máximo de 0,3 graus Celsius de um lado para o outro. De um dimídio direito para o dimídio esquerdo. Então, se aquela região está alterada, por exemplo, com a mama, que também esse exame a gente ajuda muitas mulheres, tem sido um recurso para aumentar a sensibilidade do câncer, do diagnóstico precoce do câncer de mama. O que é que acontece? Se você vê que uma mama está alterada 2 graus e meio, diferente de uma para outra, então alguma coisa pode haver ali. Então essa paciente precisa fazer os exames anatômicos, de mamografia, ultrassom, para poder, corroborando com a termografia, a gente chegar a um diagnóstico. E muitas vezes a gente consegue detectar esse câncer precocemente, né? Ou mesmo ver que é outra alteração, mas que pelo menos vai levar uma qualidade de vida melhor para os pacientes, caso seja realmente um diagnosticado um câncer. Né? Então, assim, a assimetria térmica é a base desse exame mesmo. Você vai ter que estudar cada região e ver onde existe maior ou menor fluxo sanguíneo. A dor, ela pode se manifestar tanto pelo frio,
áreas isquêmicas como pelo quente, áreas inflamatórias. Que são processos diferentes. Processos diferentes, mas todos levando à dor. E a manifestação dessa dor na pele é o que a gente consegue ver através da termografia de infravermelho, que no exame é chamado termometria cutânea. É exatamente o que é o reflexo das nossas estruturas na pele, tanto das vísceras, reflexo víscero-cutâneo, quanto dos nervos, reflexo sômato ou nervo para a pele, né? É interessante que esse exame não foi criado para atender a medicina, né? Não, esse é um exame muito antigo, na verdade. Na verdade não, esse é uma tecnologia muito antiga, que é uma tecnologia de guerra, que foi descoberto pelo exército para identificar as pessoas do escuro. Os então, inimigos do escuro. Exatamente, se usava para isso, com essa finalidade. Vamos dizer que da década de 60 para cá, começou-se a utilizar na medicina. Primeiro o uso dele foi exatamente no câncer de mama. Mas como a gente tinha ainda aparelhos que não tinham alta resolução, esses sensores não tinham tão alta definição, muitas vezes acontecia algum falso positivo, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente já tem câmeras sofisticadíssimas, né, e que esse exame veio exatamente para estudo da dor, no caso da medicina. Então, em várias áreas da medicina, a gente já está utilizando esse exame. Na reumatologia, para fibromialgia, na ortopedia, tanto para fibromialgia, que os médicos ortopedistas pegam muito, como nas tendinites, nas bursites. É óbvio que o exame anatômico, o ultrassom, também dá um diagnóstico de bursite, tendinite. Mas as outras associações, uma contratura muscular, ou porque também a gente mapeia todo o corpo. Então, é diferente. Você só vai pedir o ultrassom do ombro, a tomografia do tórax. Então, a gente não consegue ver outras coisas, enquanto que esse é feito de corpo inteiro. Então, é por isso que eu acho que é uma avaliação integral da... Eu acho que essa perspectiva da avaliação integral, ela é importante para a gente transpor, para pensar a doença, né? A doença crônica. Porque quando eu olho o lugar, eu comentei, né? Por exemplo, eu tinha uma dor como se fosse na região renal, quando eu tinha endometriose, eu tinha uma dor que irradiava. Mas onde essa dor começa, né? O que realmente está acontecendo? Quanto essa dor que está irradiando lá no pé já é irradiação de uma dor que está localizada em outra região. Né? Então, essa perspectiva de olhar esse corpo por inteiro, de pensar essa doença de forma mais global. Né? E a intervenção, a partir da termografia, existe uma intervenção. Sim. E a acupuntura é um desses caminhos, né? Então, a acupuntura, ela também enxerga o ser humano como um todo, de uma maneira integral. Então, onde a gente vê, né, corpo, mente e espírito, no sentido de que a doença, ela traz muitas repercussões. Então, a gente consegue ver isso como um todo. E a acupuntura, se a gente pensar um pouco, ela vai ver a parte quente e a parte fria, ou seja, o yin e o yang. O yin é a parte fria e a parte feminina, e o yang é a parte masculina e quente. Se eu tenho um exame que me mostra onde tem áreas quentes e onde tem áreas frias, é óbvio que eu vou ter muito mais precisão em fazer o mapeamento desse paciente como um todo. Tá? E aí conseguir o equilíbrio, porque a acupuntura, ela também funciona dessa forma. Você vendo o paciente de uma maneira integral, né, tanto o lado yin como o yang, e equilibrar esse corpo. A gente busca com a acupuntura, através dos seus próprios mecanismos internos de homeostase, você entrar nesse equilíbrio. Então, através dessas agulhadinhas que a gente dá na pele, que são agulhadinhas superficiais, os nervos mandam estímulo para a medula para liberar esses analgésicos. Né? Então, libera as endorfinas, serotonina, por isso que dá a sensação tanto de bem-estar como alívio das dores. Então, a gente marca precisamente, por exemplo, essa paciente é uma paciente fibromialgica, mas que ela tem dor também muscular, miofascial associada. Então, a gente marca essa área com a caneta mesmo, simplesmente, e agulha precisamente essa região. Isso chama acupuntura termoguiada. Então, com a agulha de acupuntura vai estimular a pele a liberar via medula espinhal nossos analgésicos. Com isso, a gente vai com a agulha, precisamente, e agulha essa região do trapézio, que é a região da queixa dela muscular. Então, além da fibromialgia, ela tem outras doenças associadas, como a disfunção miofascial, a contratura tanto no músculo aí da região do trapézio,
como aqui nessa região também dos romboides, que é essa região um pouco mais abaixo. Então isso se chama acupuntura termoguiada com uma câmara de infravermelho que mapeia a temperatura do corpo. Eu consigo identificar onde tem áreas inflamadas que podem estar sendo a dor, né, que provocando a dor, onde tem áreas com baixo fluxo de sangue que também podem significar a dor. Como por exemplo, no ombro congelado, a gente vê essa região toda periescapular e próximo ao ombro fria, uma região fria. Então a gente também vai dirigir nosso tratamento de acupuntura para esquentar uma região que está fria ou esfriar uma região que está quente. A agulha de acupuntura, ela provoca essa reação, que vai tirar as áreas de inflamação, os mediadores da inflamação. Isso aqui é um sinal que a agulha de acupuntura está também funcionando. Então, vai liberar nossos mediadores químicos, nossos analgésicos, para melhorar o processo tanto doloroso como inflamatório. Agora a gente vai fazer uma técnica que chama gua sha, certo? Que a gente faz, também acaba mapeando algumas áreas de dor. Isso depois a gente pode ver com a termografia de infravermelho também, quais as áreas que foram mais trabalhadas e afetadas, porque isso aqui está aumentando a temperatura do corpo também, tá? E aqui, como o sistema nervoso autônomo simpático da gente sai dessa região tóraco-lombar, a gente também está estimulando as fibras nervosas periféricas para equilibrar os órgãos também internamente. E na musculatura também a gente está agindo, também na musculatura, melhorando o fluxo sanguíneo para aquela região que está dolorosa, que é dolorosa, e melhorando a dor, porque libera nossos analgésicos via medula espinhal. E você vê que a gente faz pressão, a mesma pressão de um lado e do outro, mas na área que tem essa hiperemia maior, são as áreas que têm maior comprometimento muscular ou de algum órgão internamente. Então agora a gente dá uma picadinha aqui. Pronto. Pronto. Mas Tati, ainda falta essa aqui. Só mais um, aí sofreu. Esse aqui. Pronto. Então aqui é a ventosa. Ventosa terapia. Exatamente a colocação desses vidrinhos na região que a gente escolher, que é a região da queixa dela, para melhorar tanto o fluxo sanguíneo como elimina as toxinas, melhorar a circulação para aquela região. Depois, se a gente colocar a câmera de infravermelho, a gente vai ver que está tudo realmente hiperemiado, com muito sangue, muita vascularização. Aí a paciente fica em torno de 15 a 20 minutos com essas ventosas. E esse é o tratamento chamado ventosa terapia.